Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros colegas. Me chamo Júlia, curso Direito e estou no segundo período. Hoje estarei falando sobre o meu trabalho, que é Capital e Capitalismo em Perspectiva Histórica. Estarei passando slides, espero que vocês acompanhem, tá bom? O primeiro que eu irei falar é sobre capital e depois o capital em visão marxista e marginalista, ok? Vamos lá. O termo capital remonta à Itália dos séculos XI e XIII, mas sua relevância histórica vai além desses períodos, sendo um elemento importante na economia desde a antiguidade nessa época. Ele já desempenhava um papel fundamental nas trocas mercantis, conectando produtores e consumidores em uma relação de troca que não dependia de um sistema de produção capitalista. Ou seja, a sem a predominância da exploração dos assalariados, como ocorre no capitalismo contemporâneo, ok? Vamos falar sobre capital comercial. Enquanto uma relação social antecedeu historicamente a transformação de produção em capitalistas, nesse contexto, a produção era estruturada de maneira diferente. Por exemplo, grande parte dela estava nas mãos dos escravos, que trabalhavam sob coerção ou pequenos produtores independentes, como camponeses e artesãos, que trabalhavam pela sua subsistência ou para mercados locais. Mas, mas essa produção de fase de desenvolvimento evidente, que o capital não surgiu atrelado à produção industrial moderna, mas sim como intermediário e catalisador nas redes de trocas e circulação de mercadorias. Só mais tarde, com a transição para o capitalismo, a produção em larga escala passou a ser organizada com base no capital, modificando profundamente as estruturas econômicas. Capital na visão marxista e marginalista. Vou falar primeiro a visão marxista e depois estarei falando sobre a marginalista, ok? Na visão marxista, esse processo é visto sob uma ótica crítica, entendeu? Ótica crítica. Marx considera que a formação do capitalismo não foi um processo natural ou inevitável, mas sim uma transformação das relações de produção marcada pela expropriação das classes trabalhadoras e pela substituição das relações feudais e artesanais por uma produção baseada no trabalho assalariado. Para Marx, o capital não é apenas um meio de troca, mas um elemento fundamental na exploração do trabalho. O capital, em sua essência, está intimamente ligado à busca incessante por lucro, o que leva à exploração dos trabalhadores. A classe trabalhadora, que ao não possuir meios de produção, precisa vender sua força de trabalho para sobreviver. Marx também argumenta que a acumulação de capital não é um fenômeno puramente econômico, mas também social e político. O sistema capitalista, então, seria baseado na exploração do trabalho, onde os trabalhadores que não detêm os meios de produção são a força a vender a sua força de trabalho em troca de salários, enquanto os capitalistas detêm detentores dos meios de produção, acumulam lucros a custo de mais-valia, gerando no processo da produção. Marginalista. Segundo a visão marginalista, o capital é um bom escasso que deve ser alocado de maneira eficaz para gerar a maior produção possível. O foco da capital não está em sua acumulação para fins de lucros, como na visão marxista, mas para satisfazer as necessidades dos consumidores. A visão marginalista considera que o capital a ser investido na produção aumenta a produtividade do trabalho e, consequentemente, gera mais bens e serviços. Isso é alcançado por meio da combinação eficiente de trabalho e capital, onde o retorno do investimento em capital é avaliado pela utilidade
marginal gerada em cada unidade produzida. Na transição para o capitalismo, segundo os marginalistas, a crescente especialização da produção e acumulação de utilização dos recursos, o capital passou a ser cada vez mais importante na produção de bens e serviços, não apenas como um meio de troca, mas como um favor essencial para aumentar a produtividade e gerar riquezas. Essa visão marginalista não foca na exploração de classes sociais, mas sim na maximização do bem-estar geral, considerando que, ao aumento da eficácia, o sistema capitalista cria mais riqueza e melhora as condições econômicas para a sociedade como um todo. Bem, no capitalismo. O capitalismo começou a se formar na Baixa Idade Média, entre os séculos 13 e 15, se eu não me engano. Um período marcado pela ascensão das pequenas cidades comerciais na Europa. Essas cidades desempenhavam um papel central na transição de uma economia feudal baseada em subsistência e vinculada de dependência rural para uma economia de mercado mais dinâmica e urbana. A expansão das atividades comerciais foi impulsionada por avanços no transporte, como a navegação e pela consolidação, consolidação de rotas comerciais que conectavam regiões da Europa, Ásia, Oriente Médio. Essas integrações comerciais favoreceu o acúmulo da capital por parte das mercadorias e comerciantes, o que posteriormente daria origem a um sistema econômico mais, mais estruturado, baseado na troca monetária. Embora ainda não fosse um capitalismo industrial, a atividade comercial nessa época já evidenciava mudanças importantes. A produção começou a se deslocar das áreas rurais para as cidades, com o surgimento de corporações de ofício e o início de uma divisão de trabalho mais sofisticada. Além disso, a ideia de propriedade privada e acumulação das riquezas ganhou força, substituindo gradualmente a lógica feudal. Esse período foi essencial para a formação das bases do capitalismo, que se consolidaram definitivamente. Ai, meu Deus, desculpa, gente. A lógica feudal. Vou dar continuidade. Agora é capital em perspectiva histórica na visão marxista e marginalista, ok? Perspectiva marxista. Com o desenvolvimento do comércio e o crescimento das pequenas cidades comerciais na Baixa Idade Média, entre os séculos 13 e 15, começou a se formar uma nova classe, a burguesia. Segundo os marxistas, a burguesia, composta principalmente por mercadores e comerciantes, acumulou capital e passou a controlar mais a produção. Isso resultou na transformação das antigas relações da produção, baseada no trabalho servil e nas obrigações feudais, para uma nova forma de produção, onde o trabalho assalariado passou a ser o principal base da economia. O processo que Marx chama de acumulação privativa da capital envolveu expropriação de bens e a subordinação das classes trabalhadoras ao capital. A partir disso, o capitalismo para o marxista foi um sistema baseado na exploração do trabalho. O proletariado, que não possuía meios de produção, passou a vender a sua força de trabalho para os capitalistas, que detinham o capital necessário para a produção. Esse sistema é interessante explorar, pois o valor gerado pelo trabalho não é totalmente repassado ao trabalhador, mas sim apropriado pelo capitalista como um lucro. O marxista viu a transição para o capitalismo não como um processo natural ou inevitável, mas como um processo de conflito entre as classes sociais. O capitalismo é, portanto, uma consequência da luta entre diferentes grupos sociais e das mudanças das relações de produção que gradativamente transformam a economia, a sociedade e as formas de propriedade. Agora estarei falando na visão marginalista.
Na visão marginalista do capitalismo, embora se concentre mais na análise microeconomia do comportamento dos indivíduos e na teoria do valor, também reconhece as transformações das relações da produção, mas de uma forma diferente. Os marginalistas acreditam que o valor dos bens e serviços é determinado pela utilidade marginal, ou seja, pelo valor que um bem tem para uma pessoa dependente da quantidade disponível dele. Nesse modelo, o capitalismo surge como um sistema eficiente de alocação de recursos, onde interação das forças de oferta e demanda resulta na determinação dos preços e na distribuição de renda. Bom, gente, esse foi o final do meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Minhas referências foram o livro que a gente utilizou do curso e o site Teoria e Debate. Muito obrigada pela atenção.